Por que o segredo, gente? Qual que é o segredo para você pagar menos impostos? Primeiro segredo, chama um contador que entende da sua atividade, que entende do seu negócio, que vai dar aquele suporte que você precisa. Então, isso é a parte, assim, essencial, primordial para você. Mas, sem puxar o jabá aqui para o meu lado, eu vou falar um pouquinho por que é tão importante. Agora que você vai entender o porquê desse curso, além ali daquela parte tão importante dos principais erros fiscais que a maioria comete, até mesmo sem saber. Essa parte aqui também, depois daquela é essencial, que você pare tudo, preste bastante atenção nessa explicação que eu vou dar aqui agora para vocês. Porque o segredo para você pagar menos impostos é saber o momento certo de migrar, ou seja, de deixar de atuar como pessoa física autônoma para atuar como pessoa jurídica, ou seja, através de um CNPJ. Por quê? A legislação brasileira, ela oferece, né, ela oferece uma tributação menor para quem abre um CNPJ, tá? Então, basicamente é isso. Existem diversos tipos de planejamentos tributários para que você pague menos impostos ou para que você não pague mais imposto do que você deveria. Aqui é só um exemplo, um singelo exemplo, tá? Então, existem vários regimes de tributação, a gente teria que analisar o seu caso, o seu faturamento, as suas despesas dedutíveis. Mas aqui é um exemplo de uma pessoa que recebe ali 10 mil reais mensais, né? 10 mil reais por mês, e atua como pessoa física, e se ela atuasse como pessoa jurídica, o que ela ia pagar de imposto, tanto de uma forma quanto de outra, tá? Então, como pessoa física, eu coloquei como um exemplo que ela tem esse faturamento de 10 mil reais, tem ali de despesas comprovadas, né, por documentos fiscais em torno de 2.500 reais, aí ela vai pagar 5% de ISS, que é valor de 500 reais. INSS eu coloquei sobre o teto, né, 20% sobre o valor do teto de 7.087, deu só de INSS 1.417 reais. Imposto de renda, como eu coloquei todas essas informações de deduções, então assim, tem muita gente que fala, porque se você atuar como pessoa física, você vai pagar até 27,5% de imposto de renda. Eu nunca vi acontecer, mas pode ser que aconteça, mas no caso, se a pessoa não pagar o INSS, se a pessoa não tiver nada a deduzir. Então, é muito difícil alguém que não tenha nada a deduzir quando vai pagar o imposto de renda. Então, raramente alguém vai pagar 27,5% de imposto de renda. Mas não significa que ela não vai estar pagando mais imposto do que se ela abrisse um CNPJ. Por isso que deve ser avaliado, tá? Então, aqui a minha intenção não é aumentar, é sim passar a verdade para você, passar aquilo que realmente acontece, para que você não seja pego desprevenido. Então, em relação ao imposto de renda, no caso de pessoa física, você vai pagar ali uma alíquota nominal, né, uma alíquota de 10,78%, tá? Então, R$ 809,18 só de imposto de renda. Então, o total de tributos, né, de impostos e contribuições como pessoa física através do Carnê-Leão, que é a sua obrigação de recolher os impostos, você vai pagar R$ 2.726. Isso sem falar em contador, né? Isso você fazendo tudo sozinho. Já se você abrir um CNPJ, você vai, com o mesmo valor de faturamento, 10 mil reais, você vai pagar de Simples. Simples é um imposto, tá? Que foi criado para empresas, para microempresas, empresas e empresas de pequeno porte, né? Então, ele é uma forma de arrecadação única de todos os impostos. Então, o ISS está ali dentro, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, enfim, diversos impostos estão todos ali dentro do Simples Nacional. Então, você vai pagar esse valor, R$ 600 reais de imposto, tá? E de INSS, 330. Imposto de renda, R$ 57,45, tá? Só que aqui a gente fez um planejamento tributário, porque nós colocamos uma retirada de prolabore no valor de R$ 3 mil reais, tá? Aqui eu não sei, você já deve ter ouvido falar no Fator R. Então, eu fiz um planejamento tributário, enquadrando a pessoa, né, nesse caso, profissional liberal, no Fator R, porque o prolabore de R$ 3 mil reais representa acima de 28%
do faturamento, né? Que é os 10 mil reais que ela recebe. Então, existe uma prerrogativa na lei que, se assim acontecer, né, se tiver essa despesa com folha de pagamento, então o Prolabore ele entra nisso. Você pode, em vez de pagar 15,5% de imposto de renda, que aí a gente já vê que já é bem alto, né, na pessoa jurídica, já é mais que na pessoa física, você cai para 6%. Tá? E aí também o valor do INSS a gente colocou como 3 mil reais. Porque se a gente aumentar o valor da contribuição, ou seja, o valor da contribuição do INSS por um prolabore maior, você também vai pagar mais imposto de renda. Então, por isso que precisa ser bem analisado os cenários e tal. Então, precisa realmente contar com a ajuda de um especialista para que você realmente não pague mais imposto do que deve. Então, o total de impostos e contribuições R$ 987,45. Então, aqui a gente pode ver. Se você abrir uma CNPJ, você vai ter uma economia por mês, né, de R$ 1.739,17, ou total de R$ 20.874 por ano. Então, se você gostar de viajar e tiver esse faturamento aqui de 10 mil reais por ano, né? Então, já é ideal que você, por mês, aliás, já é ideal que você abra sua empresa, abra seu CNPJ, contrate um contador especialista aí no seu negócio. Você vai ter, sim, a sua viagem tranquila no final do ano, porque eu acredito que esses 20 mil reais, né, já dê ali uma boa viagem para você, tá? E aqui do lado esquerdo aqui, eu falei um pouquinho, né, que muitas vezes, pela experiência que a gente já tem, a gente já atende muitos profissionais liberais aqui no Brasil, a partir de 5 mil reais você de receita, normalmente já compensa você abrir um CNPJ. Mas vai depender muito das despesas dedutíveis que você tem comprovada, né? Então, por isso que você precisa contratar uma consultoria de um profissional, onde ele vai analisar o seu cenário, ele vai olhar suas despesas, vai olhar suas receitas, vai fazer realmente um estudo, olhar os regimes tributários. Nós temos o regime tributário do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, analisar o cenário como pessoa física e como pessoa jurídica nesses diversos regimes tributários, analisar a legislação, as brechas, enfim. Então, é um papo mais para especialista mesmo, por isso que se você ali já está por volta dos 5 mil reais de faturamento mensal, já eu recomendo sim que você faça uma consultoria com a gente, tá? Que nós somos especialistas na sua área de atuação, para que você pague realmente menos imposto possível, né? Somente aquilo que é devido por lei, nenhum real a mais, tá bom? Agora a gente abordou aqui o passo a passo para você abrir o seu CNPJ, tá? Por que que eu coloquei esse passo a passo aqui? Para que você entenda como é que funciona, porque eu sei que gera muitas dúvidas, tá? Eu não escrevi aqui a questão dos custos, porque depende um pouco, sabe? Varia de estado para estado, né? Da junta comercial, as taxas, né? No caso de abertura. Então, os valores variam de cada estado, variam, depende de cada município, então é bem variável, tá? Mas eu recomendo que você procure um contador para saber efetivamente quais são os custos para abrir uma empresa. Então, além das taxas de abertura, que geram ali em torno de R$ 700, R$ 1.000, 500 a R$ 1.000 as taxas de abertura de um CNPJ, tá? Em torno disso. Você também vai ter uma despesa como honorário de um contador, né? Então, claro que se você contratar uma empresa especializada na sua atividade, que vai te gerar ali uma economia tributária, com certeza vai ser um honorário, né, diferenciado no mercado, porque a pessoa também vai estar especialista e vai te oferecer um estudo econômico, né, vai resguardar tentar resguardar ao máximo o seu patrimônio pessoal ali na elaboração do contrato social, não vai ser aquele contrato social padrão que a junta comercial libera, né? Vai fazer para você um contrato social específico, analisando a sua situação, se você for ter um sócio ou não para abrir uma clínica, enfim. É bem importante que você contrate mesmo, é uma coisa muito séria, sabe? Abrir um CNPJ é algo que pode... as dívidas de um CNPJ podem até fazer com que você perca os seus bens pessoais, tá? Heranças e tal. Então tem que tomar muito cuidado, né?
tentar se resguardar ao máximo. Então, é por isso que eu coloquei aqui esse passo a passo, tá? Não é para você se tornar especialista, mas para você saber quando você for contratar uma empresa, um contador, uma contabilidade para prestar um serviço para você saber que eles realmente estão fazendo o melhor, tá? Então, você está contratando uma empresa que realmente vai te oferecer uma ótima prestação de serviço. Então, o primeiro passo, né, lógico, procurar um contador especialista na sua atividade. Aí você vai exigir, falar, olha, eu quero um planejamento tributário, eu quero saber quanto que eu vou pagar de imposto, tá? Se eu abrir um CNPJ, nesse cenário, nessa média de faturamento que eu pago aqui, que eu tenho aqui, aliás. Aí ele vai orientar você a fazer um certificado digital de pessoa física, tá? Esse certificado digital de pessoa física é como se fosse a sua assinatura digital, tá? Então, para você não ter que ir pessoalmente lá na junta comercial assinar, preciso que você faça esse certificado digital e envie o arquivo para o seu contador, tá? Para ele fazer o processo de abertura. Aí você vai falar para ele todas as atividades que você pretende executar, mesmo que você não execute agora, você fez assim, eu vou executar lá no futuro. Já coloca agora para depois você não ter que fazer uma alteração contratual e ter que pagar novas taxas e elaborar um novo processo, tá? Então já fala logo, fala, olha, lá eu no futuro eu penso em ser infoprodutora também, eu penso em fazer atividade tal, então a gente já coloca todas as atividades, não vai afetar a tributação, da atividade que você já executa, tá? Porque a gente segrega tudo isso na hora de informar para a Receita Federal, a gente vai colocar qual atividade que é que você executou, qual o código correto. Então, não vai afetar em nada, tá? Então, vai evitar somente, se você informar agora, vai evitar que você tenha que fazer um novo processo de alteração contratual lá no futuro. Aí o contador, ele vai pegar toda a sua documentação, o certificado digital de pessoa física, da pessoa física, né, vai fazer todo o processo, assinar digitalmente e pegar a sua assinatura digital como pessoa, através do certificado digital, assinar, vai fazer os processos na junta comercial, prefeitura, registro no conselho de classe do seu estado, né, perante o CNPJ, pegar ali os certificados do bombeiro, vigilância sanitária, conformidade alvará de funcionamento da prefeitura, então ele vai deixar tudo regular para você, tá? E aí você finalizou esse processo, você vai precisar fazer um certificado digital da empresa, da pessoa jurídica, porque o contador ele vai precisar transmitir informações para a Receita Federal e somente vai conseguir fazer isso se a empresa tiver um certificado digital PJ, tá? A partir daí, qualquer recebimento, você vai precisar emitir notas fiscais, então prestou serviço, emita a nota fiscal, sempre, tá? Para não caracterizar omissão, nem sonegação de receita, tá? Você vai pagar as guias do INSS do seu Prolabore e do Simples Nacional, enviar todos os documentos, despesas, extratos bancários, né, para o seu contador, para ele fazer toda a contabilidade, registrar tudo. E também é importante que você tenha um bom controle financeiro, a gente vai falar logo mais sobre isso, tá? Quando você for abrir a sua empresa, existem 3 formatos jurídicos que você pode fazer a abertura da sua empresa, tá? O primeiro deles é o empresário individual. No caso, quando você vai abrir ali a sua empresa, o seu CNPJ, e você não vai precisar de sócio, tá? Senão você vai abrir sozinho, então você não tem sócio. E, no caso dele, não precisa de capital social mínimo. Porém, o seu patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio da empresa, ou seja, você pode responder com seu patrimônio pessoal perante as dívidas da empresa. Então, não é muito legal, a gente não recomenda, tá? Aí temos também a sociedade limitada, no caso, se você for abrir uma clínica, um consultório com uma outra pessoa, né, em sociedade, no caso, você tem que abrir uma sociedade limitada, tá? Então, você vai precisar, no mínimo, de 2 sócios para abrir um empreendimento. E agora nós temos também a Sociedade Limitada Unipessoal, SLU. Então, falar da SLU, né? Então, muita gente fala dessa SLU. Por que ela é tão utilizada? Porque ela é indicada para aquela pessoa que não tem sócio, que vai abrir a empresa e não tem sócio, e acaba que você tem uma proteção maior do seu patrimônio pessoal, porque ela não se confunde. Você vai responder pelo seu patrimônio pessoal somente no valor do aporte do capital social que você colocar ali no contrato social, tá certo?